Falar de filme é fácil, mas discutir cinema não é para qualquer um. Cine Alerta, cinema e muito mais. Matrix, um marco no cinema de ficção científica. O filme dos irmãos Wachowski trouxe uma trama complexa, repleta de significados e discussões filosóficas, ao mesmo tempo que estabelecia uma nova era de efeitos visuais impressionantes e que, acima de tudo, serviam ao propósito da história. Em meio a tiroteios, slow motion e proezas super-humanas, no entanto, o espectador de Matrix se depara com esta cena. Se tanto foi feito para garantir ao filme efeitos tão interessantes, por que essa cena parece tão falsa? Quem viu o filme na época com certeza se fez essa pergunta. Se esse foi seu caso e até hoje a resposta não lhe ocorreu, ou se você nunca havia reparado nisso e ficou curioso, esse pequeno ensaio em vídeo pretende esclarecer de uma vez por todas por que essa cena tem esse aspecto fake e como ela é importante para o desenvolvimento do personagem principal. Antes de partirmos para a cena em questão, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o que é Matrix? A história básica de Matrix mostra Neo, interpretado por Keanu Reeves, descobrindo que a realidade onde vive é, na verdade, uma grande ilusão criada por máquinas avançadas que controlam a humanidade. O mundo real, a Terra, num cenário pós-apocalíptico, é alheio à maioria das pessoas, e apenas algumas conseguem sair dessa simulação. As pessoas nascem, crescem e morrem, vivendo dentro de uma realidade virtual. Segundo, o filme mostra o treinamento de Neo logo após se desvencilhar da Matrix. Para que ele cumpra a profecia do escolhido, é necessária uma mudança de percepção da realidade. Descobrir que tudo que achava ser real era uma ilusão não deve ser fácil para ninguém. Terceiro, boa parte da trama de Matrix é uma versão anabolizada do mito da caverna de Platão, que fala de um grupo de pessoas presas dentro de uma caverna que achavam que as sombras que vinham do exterior eram a realidade. Em ambos os casos, há uma barreira entre o que é real e o que é visto pelos personagens. Estes três pontos são importantíssimos para a compreensão da cena que vamos analisar. Porém, ainda antes, vamos ver essa outra cena, que acontece no primeiro ato do filme, quando o Neo não sabe que seu mundo é uma farsa. O protagonista é levado de carro por Trinity, Switch e Epoch até Morpheus. Pelas janelas é possível ver apenas a chuva pesada que cai à noite e as luzes de outros carros e postes das ruas, sem a aparência falsa da cena que ocorre bem mais adiante no filme. Lembre-se, nesse ponto da história, Neo não faz ideia do que seja Matrix, muito menos que vive numa realidade criada artificialmente. Vamos então à cena em que o herói interpretado por Reeves faz uma segunda viagem de carro. Nesse ponto da trama, Neo já sabe o que é a Matrix e compreende o mundo de ilusão que viveu por anos. Morpheus e Trinity o levam para se encontrar com o Oráculo, que profetizou a chegada do escolhido para ser testado por ela. Pelas janelas do veículo, um mundo fora de foco. O efeito, usado para se criar a ilusão do carro em movimento, é muito antigo e pode ser visto, por exemplo, nos primeiros filmes do 007 ou em inúmeros longas de Alfred Hitchcock. Consiste em projetar imagens num telão posicionado fora do carro. Mas o que isso representa e por que essa cena é tão importante? Simples. O mundo parece falso porque é falso. Pela primeira vez, Neo está confrontando a Matrix sabendo exatamente o que ela é, uma representação do real, e não é realidade. E mesmo quando reconhece um restaurante que frequentava, o faz com os olhos daquele que passa a ver as coisas como realmente são. Esse é um dos momentos fundamentais para que Neo desempenhe seu papel, mesmo que aos poucos o protagonista finalmente percebe que o mundo que conheceu era uma mentira.
Lembram da outra cena do automóvel? Aqui, Neo ainda acha que está no mundo real, embora tenha dúvidas. Sua visão, no modo figurativo, ainda é turva, e entre a realidade e o que ele vê, existem várias barreiras, aqui representadas pela chuva. Mesmo do ponto de vista do espectador, não é possível identificar muito bem o que ocorre fora do carro, aproximando ainda mais quem está assistindo o filme do dilema que Neo enfrentará quando descobrir a verdade. Esse é apenas um exemplo de várias cenas no primeiro Matrix que desempenham outras funções além daquelas que são muito claras. Do ponto de vista narrativo, esse recurso, quando bem empregado, só enriquece o filme, fazendo com que muito seja dito sem necessidade de intermináveis diálogos expositivos, o que torna necessária a total atenção do espectador. Não se engane, em um bom filme, toda cena importa. Entender o porquê é parte da experiência cinematográfica e um dos primeiros passos para se quebrar a barreira que existe entre o que você vê e o que o diretor ou diretores, como em Matrix, querem que você veja.